é totalmente para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem me conhece mais próximo sabe que pouco eu falo, né, das coisas que o Senhor faz na minha casa, na minha vida, na minha família. E geralmente eu espero que as coisas aconteçam para depois testificar, que é algo que a gente aprende no decorrer da caminhada, né? Porque quando muitas pessoas sabem, às vezes, algumas intenções, más intenções, alguns olhares, acabam lançando, né, às vezes, palavras que acabam impedindo que aquela bênção chegue, né, mais rápido. E só para ser breve, todo mundo sabe do processo que Deus tem na minha família, né? Meus filhos, todos fora. Agora, dia 13, fez 2 aninhos, né? Que os gêmeos foram. Parece que foi ontem. E o tempo passou. E nessa caminhada de batalha, eles foram como turistas. E chegando lá, ficaram. E nós começamos a oração para que Deus abençoasse, para que eles ficassem legalizados. E todos os meios que fossem possíveis, nós buscamos para que isso acontecesse. E todas as portas iam se fechando. A primeira, né, foi através do contrato de trabalho. Com 3 meses, Deus abençoou, abriu a porta do trabalho, eles começaram a trabalhar. Demos a entrada na documentação. Todo o processo é através de plataformas, né? Não vai diretamente lá no CEF fazer as inscrições e nada. Aí o próximo passo foi visto de estudante, que fomos orientados que seria mais rápido. Aí eles se matricularam num curso técnico, começaram a fazer o curso era de 1 ano e meio e nada de documentação. E sempre eu falava, entra na plataforma para ver como está a situação. Tudo estacionado, não tinha sido nem assim passado por análise. E quando nós marcamos para ir, no mês de dezembro, chegou o primeiro vestígio do milagre. Nós íamos chegar lá no dia 17, alguma coisa assim. E a entrevista deles, um foi marcado, se eu não me engano, para o dia 18. Nós íamos chegar num dia, no outro dia foi marcada a entrevista de um. E automaticamente do outro filho para dali uns 10 dias. Quando nós recebemos essa primeira mensagem, né, falando, olha, foi chamado para fazer a primeira entrevista. Deus falou assim, quando eu preparo a bênção, ela caminha perfeitamente. E ele falou fortemente no meu coração, ele falou assim, e olha como que a minha misericórdia e graça é sobre a sua vida. Eu preparei para que vocês dois, você e o Rodolfo, fossem levar eles lá, naquele determinado departamento, para eles darem a entrada. Na documentação já agora palpável, né? Os documentos em si. E já ficamos todos felizes por isso. Mas uma documentação que era para vir um cartão em 90 dias não chegava. Passou, esgotou o tempo e não chegava. E entrava lá, nada. Eu comecei a entrar em pânico. Sabe quando você se coloca em oração, em jejum e clama? Porque a gente sabe que muitas portas se abrem quando nós estamos no caminho do Senhor. Nós temos que entender que nós temos que fechar as brechas que dão legalidades para o inimigo ainda atuar. Então, a primeira lição através desse testemunho, meu irmão, minha irmã. Quando você está esperando uma bênção do Senhor, peça para o Espírito Santo mostrar qual é a brecha que ainda há, para que você se organize. O Espírito Santo vai te dar, né, as estratégias, os meios, para que isso não deixe nenhuma pontinha solta para o inimigo agir. E nós sabíamos que através dessa documentação é que as portas realmente iam se abrir. Deus já estava abençoando, mas nós sabemos que para o mais de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra, precisa estar tudo organizado. E nada. E, igual o pastor Marcelo falou, e um dia eu estava nos 3 capítulos de Abacuque. Uma hora brigando com Deus, outra hora entendendo o que Deus estava fazendo, outra hora falando, Deus, eu sei que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E uma determinada semana, eu em oração, Deus falou, filha, acalma o seu coração.
E ele me mostrou em sonho que o cartão da residência chegava pelo correio, na caixa do correio. E eles abriam a caixa do correio e o documento caía, o cartão. Aí eu mandei só para minha filha, não falei para mais ninguém. Falei, olha, Monira, hoje, a partir de agora, meu coração está descansado, porque eu sei que Deus, Ele está nesse negócio que vai acontecer e vai chegar. Falei, não sei quando, mas vai chegar. Deus já declarou que a bênção já está consumada, já foi gerada no coração de Deus, e nada. Daí, em uma determinada semana, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, que eu sou assim, gente, eu converso em pensamento com Deus o tempo todo, e Ele me responde e eu falo com Ele. Ele falou assim, olha, toma cuidado com o que vocês falam. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque assim, quando as pessoas perguntam do menino, isso acontecia mesmo. A gente falava assim, ó, tá tudo bem. Eles estão trabalhando, já estão estudando, já estão fazendo curso, estão treinando, estão fazendo novas experiências, mas só falta o documento. Só o documento que ainda não saiu. E naquela semana o Espírito Santo falou assim, olha, não fala mais isso. Ninguém precisa saber que o que está impedindo, o que está ali parado ainda, é a documentação. Muda. Se alguém daqui para frente perguntar, você vai falar assim, está tudo bem, já está tudo organizado, tudo legalizado, Deus já abriu as portas. E na mesma semana, no domingo, isso aconteceu comigo, foi uma experiência minha com Deus, só que eu esqueci de falar para o Rodolfo. Nós estávamos lá em Tupã, no aniversário do pai dele, que nós fomos lá para comemorar juntos os 98 anos, e hoje que a pastora comemorou os 90 do paizinho, é uma bênção, né, pastora? Estar, né, nessa longevidade, vivendo isso e com saúde, com bênçãos de Deus. Aí eu sentada na mesa, o Rodolfo conversando com o primo dele, ele pegou e o rapaz perguntou dos meninos. A mesma fala, não, tá tudo bem, só tá faltando os documentos. Aquilo veio como uma flecha no meu coração. Foi, é claro, né, que educadamente eu não vou interromper ele aqui no meio da conversa e vou falar o que Deus falou para mim. Aí, a hora que ele acabou, o parente saiu, eu fui lá e falei, Rodolfo, essa semana o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ele falou assim, que não é mais para nós falarmos nesse documento, que Deus já liberou a bênção. Que de agora para frente, quem perguntar é para nós falarmos que está tudo ok, que está tudo legalizado, que Deus já ordenou a bênção. Ele, então tá bom, da agora para frente não vou falar mais. Pode deixar. Irmãos, é assim, extraordinário. Que naquele momento que o Espírito Santo de Deus falou, como conhecedora da palavra, e com a autoridade que nós temos, através da palavra e da misericórdia do Senhor Jesus, eu falei, Satanás, desse momento para frente, se você estava agindo através desse órgão, para impedir as bênçãos de Deus sobre a minha filha, está cancelado agora, em nome de Jesus. Porque eu creio na promessa de Deus e eu creio que o anjo do Senhor já saiu para entregar a bênção. Então, tudo que está sendo utilizado para impedir essa bênção está anulado agora, vai cair por terra agora. Irmãos, passou a segunda. Na terça-feira, como eu levanto e vou cuidar das coisas, às vezes não vejo no celular. O Rodolfo não aguentou, o telefone tocando, 7 e pouco. Eu falei, que será, meu Deus? Rose, olha no grupo da nossa família. Eu fui lá abrir a foto do documento que tinha chegado pelo correio na casa da minha filha. E eu tinha falado para o Senhor, Senhor, essa é uma bênção tão custosa que nos chegou, que nos alcançou, que quando eu tiver a oportunidade eu vou glorificar o seu nome no teu altar, para que o teu nome seja glorificado. E que para os meus irmãos saibam que Deus, Ele faz a partir do momento que nós confiamos e depositamos todas as nossas coisas no altar dele, amém? Então que seja para a tua edificação, não é nada para o meu eu, nada para me engrandecer, mas é para engrandecer o nome do Senhor, porque nós sabemos que foi Ele que fez, foi Ele que proveu. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nada disso teria acontecido, porque nós tentamos pelos meios todos, até mesmo com o advogado, foi pago até advogado para tentar acelerar o processo, e não conseguiu, não mexeu nem uma palha. Foi no tempo de Deus, na hora de Deus e da forma que Deus, Ele quis. Amém? Então vamos agora para a nossa palavra. Aleluias.
E durante essa semana, eu perguntei para Deus, falei, Senhor, que a sua graça e a sua misericórdia estejam totalmente sobre a minha vida neste domingo. Da mesma forma que o Senhor nunca tem nos desamparado, nem abandonado. Eu falei, porque nós vemos de uma sequência, né, de pregações, onde o Senhor tem falado com a sua igreja, usado, como o pastor disse, né, cada servo da sua maneira. Eu falei, e coube a mim, o Senhor me incumbiu a missão desta semana, de estar falando sobre a família. Eu falei, e quantos anos, quantas vezes nós estamos aqui todos os domingos, falando sobre a família. Mas dessa vez, sabe quando você sente algo diferente? Quando Deus, que eu sempre digo, que primeiro, quando eu vejo chegando o convite, eu sei, Deus está querendo tratar bem de pertinho. Porque quando a gente recebe, né, através de outro vaso, Ele trata, mas é uma coisa mais suave, né? Mas quando Ele vem e quer nos usar como vaso, como instrumento, e Ele primeiro tem que tratar aqui, eu falo, prepara, Rosirene, que essa semana vai ser de bênção. Aleluias. E durante essa semana, para falar de família, eu falei, Senhor, tem momentos que nós estamos em alta, tem momentos que nós estamos em baixa, que a Bíblia mesmo nos compara como um mar, né? Como ondas. E eu falei para Deus, eu falei, trata onde que é preciso. Fala comigo e com a tua igreja aquilo que nós ainda precisamos ajustar perante a sua presença. Porque nós fomos chamados para fazermos parte da família cristã. Nossa família não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é amparada, né, nos conceitos fora dessa sociedade. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E muitas vezes o que acontece? Não é por, assim, nossa culpa, porque às vezes nós agimos mesmo pela ignorância de não saber, de não entender, de não conhecer a palavra. Principalmente quem está se chegando agora. Nós sabemos que leva um tempo, que leva um processo para a gente estar caminhando de acordo com a vontade de Deus. Mas quando nós nos colocamos na liberdade e deixamos Ele trabalhar, Ele vai ajustando para que nós chegamos nesse padrão de família que Ele quer. Não perfeitos, mas que quer estar caminhando de acordo com o que Ele deseja. Eu falei, nós sabemos que ninguém é perfeito, nenhuma família é perfeita. Nós estamos aqui para aprender juntos, um com o outro, um ajudando o outro. Às vezes um momento está mais difícil, buscamos aconselhamentos com quem pode nos ajudar e saímos edificados, prontos para caminhar mais um pouquinho. E durante essa semana, Deus falou em 3 espaços diferentes. Nós começamos falando em Salmo 127, e eu vou lançar um desafio para a igreja depois, que antes de você hoje, a hora que chegar na sua casa, antes de dormir, abra sua Bíblia ou abra o seu celular, leia o Salmo 127. E se você conseguir, se a fé estiver em alta, leia o 128 também na sequência, que vai ser para a edificação do seu lar, da sua família, da sua casa. E também meditei um pouquinho sobre o milagre que aconteceu nas bodas de Caná, que fala muito sobre a presença de Jesus no casamento. Ali foi um trabalho físico de um milagre que aconteceu, mas que se nós trouxermos para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, ali tem muitos exemplos, muitas coisas, muitas lições que nós podemos tirar daquele momento, daquela fase, daquilo tudo. Porque nós sabemos que nós, cristãos, precisamos a todo momento clamar a presença de Jesus no nosso lar. Porque senão a nossa casa é edificada sobre areia, e sobre areia não há alicerce. Nós precisamos estar edificando a nossa casa sobre a rocha. Mas a palavra que venceu, e eu vou falar um pouquinho dela desta noite,
E foi uma confirmaçãozinha quando a pastora postou, não sei se foi a pastora ou o pastor, postou lá no grupo, né? O pôster da mensagem. Eu vi lá atrás uma bibliazinha escrito Gênesis. A hora que eu vi, eu falei, Senhor, o Senhor está querendo confirmar a palavra, né? Porque eu tinha visto em Gênesis sobre a pessoa de Noé. Aleluias. E conversando ali com Deus, eu falei, olha, eu vou tirar isso como uma confirmação. Mas o Espírito Santo falou assim, olha, das 3 palavras que você estudou, qual foi a que mais te tocou? Qual foi a que mais mexeu com a sua estrutura? Qual foi aquela que você falou assim, nossa, desta eu tirei lições que eu ainda não tinha sido tão impactada. Até mesmo já ouvi-la várias vezes ser mencionadas, mas que trouxe algo novo. E aqui, no livro de Gênesis, eu vou ler alguns versículos do capítulo 6. Só para ficar, né, uma palavra gravada aqui na Bíblia Sagrada. Mas eu vou mencionar muitas coisas que aconteceram nesses capítulos. Eu vou deixar no capítulo 6 só o verso 8 e 9. Que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé, ele andava com Deus. Amém? Aleluias. Nós vemos aqui, irmãos, no livro de Gênesis, os capítulos que antecedem essa parte da história, ela fala nos primeiros, né, sobre a criação do mundo, como ela foi feita. Depois nós temos alguns capítulos que já fala mais profundo de Adão e Eva, sobre a queda, tudo o que aconteceu, o nascimento de Caim e Abel, o que aconteceu, né, entre esses irmãos. E depois fala tudo o que aconteceu a partir do nascimento de Sete, que foi o terceiro filho gerado por Adão e Eva. E através da genealogia de Sete, um pouquinho antes, né, de iniciar o capítulo 6, ele vem falar, né, da pessoa de Noé. Sobre o pai dele, Lameque, e depois a geração que veio após, pelos seus filhos, Sem, Cão e Jafé. E é aqui que Deus falou muito ao meu coração. E aquilo que Ele falou comigo, eu vou tentar transmitir um pouquinho para a igreja. Nós sabemos que cada um que está aqui está numa fase da sua vida espiritual com Deus. Cada um que está aqui está num processo, uns há mais tempo, outros iniciando a caminhada agora. E Deus, no seu infinito amor e graça, Ele trata cada um, conforme o seu ser, porque nós somos únicos. E chegou um momento que, de mais ou menos há uns 2 anos para cá, o que Deus tem falado comigo. Eu já cuidei muito, né? Já trabalhei muito na obra do Senhor. E foi um momento que Ele me trouxe um pouquinho para mais perto, tirou um pouquinho do ministério. E nos últimos dias Ele tem falado muito ao meu coração a respeito da família, do cuidado com a nossa família, do que nós precisamos fazer para trazer a nossa família para perto do Senhor. É claro que nós ministramos, né, para
todos, principalmente através do nosso testemunho de vida. Nós somos Bíblia aberta por onde nós passamos, mas nós precisamos ter esse cuidado. E nesse exato momento, Deus falou. Primeiro, aqui ele se dirige diretamente a Noé. Mas nós mulheres que estamos aqui, muitas mulheres são levantadas como Noé dentro dos seus lares, como aquela que vai encontrar graça diante do Senhor, como aquela que vai ser a levantada em oração para trazer o restante da família para dentro dessa arca. Hoje a arca já não é mais aquela construção de madeira que nós vemos a história, que sempre ouvimos, né? Quando fala de Noé, nós já pensamos a arca de madeira construída, com todo aquele esforço, de maneira rústica, que não tinha maquinários nem nada. Hoje nós sabemos que essa arca é a arca da aliança, é a arca da presença de Deus. Nós somos esse templo, nós precisamos cuidar desse templo. Cada vida, cada família aqui dentro, cada casa, cada morada, representa um pedacinho dessa arca do Senhor. E a primeira coisa que fala aqui, sobre o perfil deste homem. Um homem que, quando eu comecei a ler Noé e Jó, eles se assemelham muito nas suas características. Homens que encontraram, né, graça perante o Senhor, porque eles eram retos, porque eles eram íntegros, porque, como diz aqui o versículo que eu li, porque eles andavam na presença de Deus. E o que vem ser isso hoje na nossa vida? Como que nós estamos sendo vistos, principalmente pelos que estão mais perto? Porque eu falo, muitas das vezes, lá fora, é mais fácil de nós sermos legais, educados, tratarmos bem. É difícil você chegar no ambiente do seu trabalho e ser rude, áspero, mal educado, tratar de qualquer forma, principalmente se você trabalha, né, com o público e tal. Às vezes você engole sapos e lagartos, mas você mantém a pose. Aí a hora que chega em casa, né, quem te conhece de perto é aqueles que estão mais próximos. Então, aqui, o que Deus falou comigo, se Noé ele não tivesse essas qualidades, primeiro, Deus jamais, né, atribuiria em público, hoje, tantos anos depois, nós aqui ouvindo falar sobre ele jamais imputaria a ele, a Noé, uma tarefa tão nobre, algo único, algo nunca antes visto. Se hoje Deus, olhando lá do céu, Jesus aqui presente no nosso meio, Ele pode se aproximar de nós, falarmos, meu filho, minha filha, nessa geração que se assemelha tanto à daquela época, que Deus chegou ao ponto de dizer, eu desanimei dessa raça humana. Olha só as atitudes que eles têm. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que não poupou o seu filho Jesus, chega ao ponto de olhar para a obra das suas mãos e dizer, não dá mais, vai ter que ser tudo exterminado, está muito corrompido, não tem mais o que fazer. Pensa em tudo que está acontecendo hoje ao nosso derredor. Liga noticiários, sai na rua. São só padrões que fogem do conceito que Deus deixou para nós aqui nessa palavra. As vidas se perdendo, se corrompendo, cada vez mais distante da graça e da misericórdia de Deus. Jesus hoje pode se aproximar de mim, de você, e falar, olha, eu tenho algo extraordinário para ser feito nessa terra. Só que eu preciso de você. Eu preciso encontrar em você esse perfil de uma pessoa íntegra,
Irmãos, eu fui estudar a palavra íntegra. Íntegra é ser 100%. Não tem 99% na presença de Deus. Ou você é, ou você não é. Para Deus entregar uma missão na sua mão, Ele tem que confiar que você vai fazer e vai chegar até o fim. E é isso que o Senhor procura. A palavra diz, eis que Ele procura verdadeiros adoradores. Porque quando eu adoro é porque eu confio, porque eu entrego, porque eu sei quem Ele é. E porque eu sei que tudo Ele pode. E que eu coloco a minha vida nas mãos dEle, para Ele poder fazer de mim um instrumento de paz. E foi através daquela vida, daquele homem, através da atitude dele, que ele conseguiu salvar toda a sua casa. Às vezes a nossa casa, para ser totalmente salva dessa turbulência que já está e que vem ainda por aí. Gente, os noticiários essa semana simplesmente detonaram. Quem não tem conhecimento assim, mais profundo da economia, de tudo que está por vir, se a misericórdia do Senhor não vier, nós vamos precisar colocar nossos joelhos no chão e clamar pela misericórdia do Senhor e fazer da nossa casa, com a nossa família, essa arca, para nós esperarmos essa tempestade passar na presença de Deus e sairmos dela ilesos. Então essa foi a primeira lição aqui que o Espírito Santo falou no meu coração. E para que ele construísse, ele recebeu a proposta. Para ele que construísse concretamente aquela arca, eu pesquisei, eu falei, porque a gente sempre vê em ministrações falando, né, que os filhos ajudaram, que ele teve ajuda. Eu falei, mas eu nunca li que realmente lá na Bíblia está escrito que os filhos dele, né, ajudaram. E eu pesquisei. E diz, né, que realmente em textos bíblicos não cita essa ajuda que os filhos colocaram a mão na massa, que eles já eram adultos. Que ali fala, né, que ele poderia entrar na arca com os filhos e as noras. Então eles já eram adultos e casados. E nessas pesquisas, o que eu encontrei? Que pela nossa fé e pela lógica das coisas, conclui-se sim que ele teve a ajuda dos filhos. Porque quem já viu a réplica da arca, diz que humanamente falando, é impossível uma pessoa construir sozinha. Porque a dimensão, como foi os cortes da madeira toda ordenada por Deus, a construção daquela forma, né, tão caótica, tão rude que foi, ele teve, sim, a ajuda dos filhos. Aí eu digo, pai, mãe, eu e você. Se nós recebermos hoje uma missão de Deus, algo inusitado, nunca visto antes. Será que se nós chegarmos para os nossos filhos e falarmos, Deus me falou isso, vamos pôr a mão na massa e vamos trabalhar junto e vamos fazer? Será que os nossos filhos estão olhando para nós e nós estamos transmitindo essa confiança para eles? Não, realmente, meu pai, minha mãe, esse que está mais próximo, o que eu vejo na vida dele, eu posso confiar que realmente ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ele recebeu essa missão da parte de Deus e que isso vai dar certo. E eu posso ir e entrar nessa batalha de olhos fechados, porque eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe. Aleluias. Que aqueles que estão próximos de nós possam olhar para nós e falarmos, não, se ela falou que algo vai acontecer e que eu tenho que me preparar, eu vou acreditar. Porque ali está falando um homem, uma mulher de Deus. Não é blasfêmia, ela não está falando algo que não provém do trono da graça. Porque somente assim, todos em cooperação,
todos em união, o projeto vai ser concluído. Essa arca vai ser construída. E todos juntos vão poder desfrutar da graça de Deus. Aleluias. E nesses dias, como que será que é construir essa arca? Nós não estamos falando de pegar ferramentas e ir para a batalha. Nós estamos aqui falando de construir essa arca espiritual. Através de oração, através da palavra, através das condutas. Amados, assim, eu creio que todos nós aqui temos muito contato com pessoas que ainda não têm esse conhecimento de Deus. E às vezes a gente olha para os modelos de famílias que estão vindo, sendo estruturadas, e nós comparamos aqui com a palavra de Deus e vemos que tem muita coisa fora do normal, fora do lugar. E às vezes nós que caminhamos à luz da palavra, temos receio de falar, não é por aí, não é dessa forma, tem que ajustar desse jeito. O modelo de família que está aqui é diferente. E muitas das vezes, ao invés de nós levarmos a palavra para o mundo e mostrar a verdade, a gente vê às vezes nós tentando nos amoldar da forma que perante o Senhor não agrada. Isso é em detalhes, não precisa ser em algo muito grande, muito extraordinário. Isso é em tudo, são nos pequenos detalhes. Então que nós possamos se revestir da unção, da graça e do poder de Deus, para que nós possamos estar cada vez mais tentando viver mesmo esse modelo de família cristã. Às vezes eu falo por mim, porque a gente é humano, a gente é pecador, a gente é falho. Nós nunca, a gente se coloca como super-herói, super-heroína. Às vezes, assim, eu tenho muitas pessoas que eu tenho muito convívio e que não são, assim, totalmente temente a Deus. E, de repente, às vezes você olha e fala assim, opa, isso não é para mim. Às vezes, a hora que você vê, você está nas mesmas, assim, observando algumas conversas torpes, ali na mesma roda, na mesma coisa. De repente, o Espírito Santo fala, opa, pega seu cafezinho e sai, que já não faz mais parte da sua vida isso. Você não precisa mais disso. Não é elas que têm que te influenciar. É você que tem que influenciar. Irmãos, Jesus, ele andava no meio da multidão, entre os pecadores. Nós não estamos dizendo que nós somos santarrões e nós temos que se vestir de... Não. Jesus, ele andava entre os pecadores. Nós andamos entre a comunidade, entre todos, no trabalho e na rua e no mercado e na loja e tudo. Jesus, ele também andava. Mas só que a diferença é que ele é que influenciava a multidão. Ele nunca se deixou ser influenciado por ela. Ele passava pela lama, mas ele não saía sujo. Muito pelo contrário. Ele ofertava água viva, a água que limpa, a água que purifica. E hoje nós vemos que às vezes a falta, dessa água do Espírito em nós, às vezes nos faz, às vezes balancear. Mas glória a Deus, que a misericórdia dele vem e nos puxa e nos chacoalha, nos fala, é diferente. Eu te chamei para ser diferente. Eu te chamei para ser igual. Eu te chamei para ser luz. Eu não te chamei para se misturar com as trevas. E eu louvo a Deus quando ele faz isso comigo. Eu falo é porque ele não desistiu. Como diz o hino, ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Ele quer que nós sejamos, esse exemplo de vida, para que nós sabemos, eu creio que não vai ser escrito outra Bíblia, mas que a minha história e a sua, igual está escrito aqui de tantos personagens,
possam vir ser contadas pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Noé fez parte de uma história geracional. Aquilo que ele fez lá passou de geração em geração. Eu e você também somos chamados para fazer e marcar a história da nossa geração. Nós não precisamos estar nos holofotes do mundo, ser os bambambam que tem 1000 seguidores. Basta que os que estiverem perto de nós possam olhar para nós com olhares, daquele que admira, daquele que fala, não, um dia quando eu crescer eu quero ser, igual aquele. Eu não sei em que parte da vida você está. Eu sei que muitas famílias, para a honra e glória do Senhor Jesus, já tem, essa estrutura da arca formada dentro de casa, do seu lar. Você já tem a bênção de ter, de ver seus filhos. Alguns já têm netos dentro, da casa do Senhor, na presença do Senhor. E hoje de manhã eu falei, Senhor, como que é assim gratificante, que eu oro muito pelos meus filhos, sei que cada um aqui ora. Eu falo, quando eu acordo no domingo e abro lá o celular e vejo a mensagem, mãe, nós estamos na igreja. Hoje assim eu falei, Deus, eu abri o celular de manhã e tinha lá a mensagem, mãe, nós estamos na igreja. Eu falei, do jeitinho deles, eu falei, a sementinha está plantada e tá lá. Eu falei, eu sei que não é todo domingo, às vezes fico um mês sem ir, mas está lá. Eu falo assim, olha, eu fico muito mais feliz deles falarem, hoje nós viemos a culto. Quando eles mandam uma mensagem, mãe, hoje nós vamos treinar em tal campo, em tal lugar, que eu vejo que eles estão empolgados, eu também fico feliz, lógico que eu fico. É o sonho deles, estarem lá. Falei, mas o coração de mãe explode de alegria quando eles falam, mãe, hoje eu estou na igreja. Aleluias. E esse tem que ser o desejo de nós, estarmos orando e buscando, para que de pouquinho em pouquinho Deus vai mudando, vai trazendo e vai trabalhando, que a sementinha já está lá plantada, só falta regar com carinho, regar com jeitinho e que vai florescer. Essa história de Noé ela é linda, porque nós vemos que com tudo aquilo que aconteceu, foi um período de anos para construir a arca. Às vezes nós queremos que com 1 mês, com 2, com 3, Deus já conserta tudo. Às vezes uma vida aí, de 5, 10 anos, turbulenta, bagunçada, afastados. Aí nós queremos, não, eu comecei agora e eu já quero que Deus faz. Não, irmãos, respeita o processo. É uma construção, é uma madeirinha de cada vez. É um preguinho de cada vez, mas está sendo construído. Muitas vezes, debaixo de lágrimas. Muitas vezes, na hora que está mais fortalecido, debaixo de um louvor, coloca lá um hino para tocar em casa e vai louvando junto. Esses dias eu até estava conversando com uma amiga e mandei para ela um post. Falei, olha, estava escrito, aquelas orações feitas no lavar da louça, no mexer da panela. Deus ouve, Deus escuta. Não é só aqui nesse templo, Ele escuta o tempo todo. Então não esmoreça, construa de pouquinho em pouquinho a sua arca. E Deus vai dar a vitória. E depois que tudo passar, faça como Noé. Continue levantando um altar de adoração. Que a primeira coisa que ele fez depois que tudo aquilo passou, a hora que ele viu que a turbulência tinha passado, o dilúvio cessou, a água foi-se embora, é tempo de reconstruir o novo. Olha que lindo. Um homem que foi chamado com a sua família para fazer parte, aleluias, da segunda oportunidade que Deus estava dando para a humanidade. E nós fazemos parte. Começou lá. Se ele não tivesse obedecido,
Pensei, Deus, e se não é? Fala assim, ele era o único. Ele era o único que recebeu a missão. Se ele não confiasse plenamente em Deus, se ele não soubesse o que poderia acontecer, se ele falasse, não, eu não acredito, duvido que vai vir essa água toda que vai matar todo mundo, vai devastar a terra. E o dia ia chegar, ele construindo. A palavra de Deus, se ele falou, ia acontecer. Se ele não aceitasse o projeto, o que ia acontecer, pastor? Não estaríamos aqui. De jeito nenhum. Para estar ouvindo essa história, contar essa história. Então, meus irmãos, se Deus te chamar e te colocar em um lugar de realizar um projeto, você saiba que você está sendo contemplado para levar essa bênção e essa glória, essa segunda chance de Jesus de salvação para outras vidas, amém? Toma posse dessa bênção, toma posse da palavra aqui ministrada. Peça para o Senhor, Senhor, faz-me ser esse homem íntegro, essa mulher reta, essa pessoa justa, essa pessoa que quando o Senhor olha, o Senhor tem prazer em contemplar essa obra das tuas mãos. Imperfeito, falho, pecador, cai aqui, levanta ali, mas a misericórdia de Deus e o amor prevalece, faz levantar, mesmo em lágrimas, murmurações e birrinhas, mas que Ele, pela graça e misericórdia, não nos deixa caído na beira do caminho. E vamos juntos, dia após dia, construir essa nova história. Amém? Vamos nos colocar de pé. Juntos comigo, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por nós sempre termos mais essa oportunidade. Sempre sermos chamados para mais uma oportunidade. Cada dia é um recomeço. Cada dia é um dia para escrever um novo capítulo da história. Aleluias. Paizinho querido, eu quero começar este momento te louvando e te agradecendo, Senhor, porque Tu és maravilhoso. E se aqui nós chegamos, nós sabemos que nós fomos conduzidos pela Sua graça e misericórdia. Paizinho, eu te louvo e te agradeço por esta palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e agora ministra na vida dos Teus filhos. Senhor, que nesta geração que tanto se afasta da Sua graça e do Seu amor, e que nós já sabemos que fomos encontrados por Ti, nós fomos encontrados pela Sua graça, por isso aqui nós estamos, Senhor, pela Sua graça e misericórdia. Que dia após dia nessa caminhada, nós possamos ser moldados pelo Teu Espírito. Que dia após dia nós possamos nos aproximar mais de Ti, andar contigo, sermos chamados justos e retos na Sua presença, aleluias. Que em nós Tu possas achar a graça, Senhor, de entregar a nós projetos para serem realizados ainda neste tempo. Guarda, Senhor, guarda e protege a nossa casa. Nos cobre, Senhor, com o Seu poderoso sangue. Afasta, Senhor Jesus, de nós tudo que não provém, Senhor, da Sua presença, da Sua graça. Que toda seta do inimigo caia por terra. Que tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, caia por terra. Acampa os Seus anjos ao derredor das nossas vidas, dos nossos, Senhor. Nós oramos também, Senhor, por aqueles que não fazem parte
do nosso ciclo familiar, mas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo profissional, do nosso cotidiano. São vidas que também precisam da sua graça e do seu amor. Que nós possamos ser luz, que nós possamos, através das nossas atitudes, levar a sua palavra àqueles que precisam. Nós sabemos que muitos perecem por falta de conhecimento. Que nós sejamos esse que não vai negligenciar a sua palavra, mas que vai falar com clareza naquilo que há aqui na sua Sagrada Escritura, o que é bom e agradável a Ti. Que os nossos lares possam ser moldados ao exemplo das famílias cristãs. Tudo o que nós precisamos, Senhor, nós temos aqui escrito. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a nossa bússola. Que nós não venhamos a ser guiados por opiniões tiradas em roda de escarnecedores. Que nós não venhamos a ser guiados por opiniões nem sugestões de pessoas que não andam segundo a sua palavra. Mas que nós possamos buscar sempre em Ti. Porque lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. E luz para o nosso caminho. Que nós possamos estar sempre arraigados a Ti. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Aleluias. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. E só para finalizar, enquanto eu estava aqui orando, eu lembrei de uma comparação que um pastor fez em uma das ministrações que eu ouvi, e falando, como, que eu ando, com Deus, ando segundo a sua palavra. Como que eu consigo fazer isso, Ele falou assim, olha, a nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nós precisamos pensar assim, às vezes, que quando uma casa, ela está sem a detetização em dia, hora que você dorme, que você apaga todas as luzes, às vezes você escuta lá principalmente na cozinha, uns ruidinhos, umas coisinhas andando assim e tal. Aí, se você vai lá de repente e acende a luz, ou é a baratinha, ou é algum outro bichinho, o que ele faz quando a luz acende? Ele corre, ele se esconde. E ele fez essa comparação com a nossa vida. Muitas vezes, se nós estamos no escuro, sem leitura da Bíblia, sem ouvir um hino, sem oração, sem um jejum, esses pensamentozinhos dos inimigos chegam até nós. Eles vêm com sapatinhos de pelúcia e tentam, incomodar, tirar a nossa paz. Mas quando a luz da palavra ela é acesa, tudo que não provém de Deus tem que cair por terra e tem que correr. Então que nesse simples exemplo, para fechar, que nós possamos olhar, que quem detetiza os maus pensamentos da nossa mente é a palavra de Deus. É aquilo que nós recebemos que alimenta a nossa alma, do bem, coisas boas. Então que nós não deixemos nunca esse tempo de detetização encerrar para que os inimigos venham falar a nossa cabeça. Mas que nós possamos sempre estar buscando a luz da palavra de Deus e não dar brechas para que eles venham até nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor.